Boa noite, sejam todos bem-vindos. Da internet, eu achei que não tinha entrado ao vivo, já entrou, né? Coisas de ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse momento de estudo e oração. Com muita alegria, nós estamos aqui nesta quarta-feira à noite, reunidos, unidos em nome de Jesus, e vamos rogando ao Pai que nos abençoe, e que Jesus, nosso mestre, nosso farol, nossa estrela, nosso amigo, nosso irmão, possa nos envolver com as suas energias de amor, de esperança, de fé, de alegria de viver, e que o mestre possa nos equilibrar, e que possamos estar aqui juntinhos para podermos transmutar as nossas energias e pensamentos negativos em positivos, para que possamos ir nos autoconhecendo, para que possamos cuidar de nós e cuidar daqueles que estão junto de nós. Então, é com muita alegria que eu digo boa noite, amigos e amigas, sejam bem-vindos. E Jesus nos abençoando, nós vamos iniciar o estudo da noite de hoje, que é de um livro chamado... Só um minutinho... Levantar e Seguir. É uma mensagem que corresponde ao capítulo 9, uma mensagem de Emmanuel para nós. O título da mensagem é José da Galileia. Eu vou ler a mensagem para vocês. Acho importante dizer que hoje, primeira quarta de dezembro, achei importante a gente trazer um pouquinho esse estudo sobre aquele que foi o pai de Jesus, para que nós já comecemos a entrar neste clima das comemorações do aniversário de Jesus. José da Galileia, Emmanuel. Tem a passagem evangélica, em Mateus, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Essa passagem evangélica tem os comentários de Emmanuel. Em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem José? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Não obstante, contempla nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo uma de César, e as que nos mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência,
deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Eu acho essa mensagem aqui maravilhosa, essa mensagem de Emmanuel, muito conhecida no meio espírita, não sei se vocês já conheciam, mas nós precisamos de contextualizar um pouquinho o que foi dito. Primeiro que todos nós devemos saber que Jesus tinha um pai, José, e uma mãe, Maria. José da Galileia, Maria de Nazaré. E o que Emmanuel nos diz é verdade. Pouco nós sabemos de José. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse nome dele, José da Galileia. A Galileia é uma região no norte de Israel. E lá, embora fosse cercada por muitas outras regiões muito áridas, a Galileia não. A Galileia chovia muito e produzia grãos, tinha uma boa lavoura, plantas, flores. A Galileia era uma região bonita. A Judéia que nós conhecemos é a parte montanhosa ao sul de Israel. Então, a Galileia ao norte, a Judéia ao sul. Só que as pessoas tinham um preconceito em relação aos galileus nascidos na Galileia. Eles eram tidos como pessoas que não estudavam a palavra de Deus. Para vocês terem uma noção, às vezes, os próprios estudiosos, os fariseus, eles falavam dos galileus com um certo, preconceito, porque eles eram tidos como mais broncos, mais caipiras, eles eram pessoas muito simples, eles eram pessoas assim, que trabalhavam muito com os trabalhos braçais e por eles não serem de uma linha de muitos estudos. Mas Jesus, interessante porque dos 12 apóstolos de Jesus, tirando Judas Iscariotes, os outros 11 eram galileus. E a gente percebe que tudo que Jesus fazia tinha um porquê, tinha um motivo, né? Mas Jesus, ele nasce em Belém. E a cidade de Belém, ela tem hoje onde é uma igreja chamada Igreja da Natividade, mais ou menos no século IV. E ela é patrimônio mundial da humanidade, essa igreja, na Unesco, né? Então, Jesus nasce em Belém, Cisjordânia, é um território palestino ocupado há quase 50 anos por Israel. Só para vocês terem noção assim, porque às vezes eles chamavam a pessoa pelo nome. Então, eu ia ser a Bia de Uberlândia, o outro é o João de Brasília, e por aí, então era José da Galileia, né? Bom, quando a gente olha os personagens do Novo Testamento, que a gente lê a Bíblia, e a Bíblia é como um romance, né? Fulano que casou com ciclano, né? A gente percebe que lá não tem registros do pai de Jesus. E os registros que a gente tem de Jesus são poucos dos evangelhos canônicos, né? Mas só para vocês saberem um pouquinho de quem era José, é importante a gente lembrar que José, ele é descendente da família do rei Davi. E Jesus, consequentemente, também, filho de José, descendente da família do rei Davi. Então, é tão interessante porque eles conseguiram fazer um mapeamento, uma árvore genealógica, que são 14 gerações de Abraão até Davi, depois vem 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e outras 14 gerações do exílio da Babilônia até Cristo. Então, Cristo está diretamente ligado
o antepassado de Jesus foi o rei Davi. Isso era importante para eles porque os profetas diriam, né, que viria alguém, filho de Davi, para poder salvar a humanidade. Bom, mas aí, quando a gente volta na figura de José, nós não temos esse material historiográfico sobre ele. Os dados do Evangelho se resumem aos seguintes, eu até anotei aqui. Primeiro, José recebendo Maria, José levando Maria para realizar o censo, José protegendo Jesus de Herodes, José levando Jesus adolescente ao templo, ele estava na carpintaria e leva Jesus ao templo para as iniciações da igreja, né, lá. E depois nós não temos mais referências de José. Isso nos evangelhos. São citados, esse que a gente leu, Mateus, capítulo 1, versículo 19 e 20, no capítulo de 1 a 4 de Lucas, que foi o que mais cita José. Por quê? Porque Lucas, ele escuta as histórias contadas por Maria. Ele vai visitá-la, né? E de João, capítulo 1 e 6. Pois bem, então José, ele passou pela terra em silêncio, mas ele deixou uma obra espiritual grandiosa. Quando nós pensamos, vejam bem, tem alguns historiadores que falam que José era idoso já, ele era viúvo, teve vários filhos, parece que 5 filhos, o mais novo, mas ele era bem mais velho. Tanto que faz aquelas santinhos, José mais envelhecido, né, perto de Maria mais jovem. Só que tem outros historiadores que não concordam com isso, porque quem escolheu o noivo de Maria foi os sábios lá da aldeia. E eles não escolheriam para uma menina tão jovem alguém que fosse tão velho para que ela não ficasse viúva logo, porque não resolveria casar e daí a pouco tempo o noivo morrer, o marido morrer, ela ficar viúva, né? Então não tem nem certeza em relação a isso, sabe? Sabe-se que José foi casado, que ficou viúvo, mas assim, dizem que Tiago era o filho pequenininho de José e que Maria, quando casa com ele, cuida de Tiago como se fosse seu filho. Outros historiadores não concordam com isso, acham que ele nem viúvo foi. Então, esses detalhes não vêm ao caso, porque a obra de José, ele quis realmente passar por essa pessoa que não teve o brilho nessa história, o brilho material. Então, José esteve presente. Vocês pensem bem, tem uma reunião dos espíritos cósmicos siderais que cuidam do sistema solar e que perceberam que era chegado o momento daquele que era o governador do planeta Terra vir encarnar para ensinar a lei do amor e ter uma transformação neste mundo. Porque até então, o que existia era a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Tudo bem que os 10 mandamentos já ajudaram muito, conhecidos como a primeira revelação. Não matarás, não roubarás, e por aí vai. Mas Jesus veio mostrar que era para fazer tudo isso sim, mas com amor. E aí o planeta Terra é preparado para receber Jesus. E nesta reunião, os espíritos decidem confiar Jesus, que renasceria em um corpinho humano, materializado, a um homem e uma mulher que cuidassem dele e que permitissem que ele não saísse, assim, que ele conseguisse cumprir a missão dele. Então, era uma família onde pai e mãe são espíritos muito evoluídos que aceitaram essa missão de receber Jesus para poder auxiliar a todos nós que lá estávamos já encarnados nesta transição, neste processo evolutivo. Então, José,
era carpinteiro. Só que naquela época, a carpintaria era muito usada, né? E tinha aquele carpinteiro, não tinha assim hoje um engenheiro, um engenheiro para resolver as casas, o engenheiro, o arquiteto que fizesse o modelo, o arquiteto que desenhasse os móveis, os designers, não. Havia uma profissão abrangente, que era o de carpinteiro, aquele que lidava com madeiras. Todos os templos, todos os castelos, todas as casas usavam muitas madeiras para os móveis, para os telhados, para os utensílios todos eram feitos de madeira, né? Então, a carpintaria de José era um emprego que assim, ele era muito respeitado, porque ele era tido como muito inteligente, muito caprichoso, muito honesto, muito íntegro. E aí, nessa passagem aqui, José está pensando lá com os botões dele. Ele desconfia que ele pensa em não abandonar Maria à frente de todos, porque ele sabia que ela correria riscos. Mas ele pensa secretamente em abandoná-la no leito do lar. Assim, ele estava muito chateado, muito preocupado. Então, em sonho apareceu esse anjo. Pela mediunidade dele, né? Ele conseguiu enxergar e ouvir o anjo. José, filho de Davi, não temas receber a Maria. E aí ele não questionou, ele simplesmente obedeceu. E a partir dali, ele compreendeu que naquele lar iria nascer um emissário dos céus, que tinha uma missão, que ele poderia não entender tão bem qual era, mas que ele aceitava. Então José não questionou, ele assume Maria, a partir de então ele cuida dela e cuida de Jesus durante todos os dias da sua vida. Alguns historiadores falam que, pelos escritos, acredita-se que José não tenha vivido depois que Jesus saiu a peregrinar, que ele possa ter desencarnado antes. Por isso que ele não acompanhava Jesus, né? Mas José, ele, quando Maria estava grávida, isso é citado no Evangelho, houve uma ordem do imperador que fizesse um censo. Maria, já em gestação avançada, monta no burrico e José vai levá-la em segurança para fazerem o censo. Só que, quando eles estão ainda nessa viagem, antes de pensar em voltar para casa, Maria começa com as dores do parto. E é José quem a protege e quem bate de porta em porta procurando um lugar seguro para que Maria desse à luz. Não conseguiu um lugar mais normal, que a gente diria, mas conseguiu um lugar especial, a estrebaria, onde os animais ficavam guardadinhos. E aí José protege, acompanha Maria no nascimento de Jesus, ali naquela manjedoura. Pouco tempo depois, ele leva Maria para terras mais distantes, porque Herodes ficou sabendo que um príncipe havia nascido e manda matar todas as criancinhas menores de 2 anos. Mas novamente José, com sua mediunidade, recebe o espírito de um anjo que pede que ele proteja Maria e o bebê, e ele cumpre sem pestanejar novamente essa regra. Voltando depois para casa, eles têm uma vida normal, de pessoas simples, humildes da Galileia, né? Então, Jesus é criado por José e por Maria. Aprende a andar, a falar. Claro que José e Maria percebem ali um espírito muito iluminado que estava ali, né? Uma das passagens engraçadas que tem é que José estava lá
na carpintaria, trabalhando, Maria cuidando das lidas da casa. De repente, Maria leva um susto, porque quem está ali na porta da sua casa? Jesus conversando com o mais temível dos ladrões, dos mais violentos que tinha naquela religião. E Jesus conversando, e Maria leva aquele susto, o que fazer com esse menino? Que vai tentar levar amor no coração de todos indistintamente. Jesus era uma criança nessa época, né? Mas quando Jesus está entrando na adolescência, por volta dos seus 12 anos, José o pega pelo braço e o leva para participar dos rituais do templo, porque assim todos os judeus faziam. Então José cumpria rigorosamente as leis judaicas para que Jesus crescesse naquele ambiente religioso e respeitador. E quando José chega com Jesus, Jesus responde os doutores da lei, os sábios, de uma forma tão interessante que eles ficam loucos com Jesus. E muitos querendo que José fique lá, não volte para casa para estudar e para ser cuidado por eles, para que ele possa aprender de tudo que poderia no templo. Mas Jesus recusa. E José em nenhum momento obriga Jesus a ficar lá, até porque ele receberia por isso, né? Era uma ascensão social se Jesus ficasse trabalhando no templo. Era um trabalho invejado por muitos. E José, em nenhum momento, ele se deixa conduzir por essa vaidade de mostrar Jesus ou de fazer do filho dele um estandarte para mostrar para as pessoas ou para conseguir posições ou alguma coisa diferente. Não. Ele permanece na integridade, na humanidade, na honestidade que lhe era própria. Pois bem, na realidade, Jesus, ele começou a brilhar. E José, ele não teve dificuldades em se apagar, porque ele já era um espírito evoluído, para que a luz de Jesus brilhasse muito mais. Isso é uma atitude de humildade e de consciência do papel dele. Pois bem, então José pode ser muitas vezes uma figura muito injustiçada por nós cristãos, porque nós falamos muito em Paulo, nós falamos muito em Estevão, nós falamos muito em Pedro, nos evangelistas, e nós não falamos tanto assim nessa figura paterna de José. Por quê? Porque os outros deixaram muitas coisas materiais registradas e José permaneceu em silêncio, oculto, porque para ele quem tinha que brilhar era Jesus. E aí nós nos esquecemos do quanto que ele foi trabalhador, do quanto que ele foi honrado, e que se não fosse José, não haveria Sagrada Família, não haveria o cristianismo, da forma como o cristianismo vem se apresentado aos nossos corações. Então Jesus teve um pai honrado, um pai amigo, um pai trabalhador, um pai que defendeu e cuidou da sua esposa e do seu filho, um pai que naquela vila que ele morava, naquela aldeia, era respeitado por todos, pela integridade, pela honestidade, pela força de caráter. José tinha uma ascensão espiritual perto daqueles que o rodeavam. Pois bem, aí, o que acontece? Nós vamos pensando nessa ação de José, porque quando ele decide ser o esteio ali, ele foi uma base para Jesus chegar e construir tudo que ele veio construir. Aí nós pensamos, por que José tão silencioso? E Emmanuel nos fala que José era
tão ciente da missão dele, tão evoluído, que ele faz uma homenagem ao Pai, ao nosso Pai Criador. Porque Deus não aparece, Ele não apaga o nosso brilho, Deus trabalha em silêncio, constantemente. E neste trabalho, Ele nos abençoa com tudo o que podemos ganhar, estando sob os cuidados dele, sendo seus filhos. Então, José é aquele que talvez de toda a história foi o que mais trabalhou no modelo do pai. Porque ele deixou e sabia da importância do brilho de Jesus para chamar a atenção de nós que estávamos lá encarnados. Então, diante disso, nós pensamos: foi fácil a vida de José? Não. Ele tinha consciência do tamanho do trabalho dele. E nós, voltando para a nossa consciência, tendo como esse exemplo José, mudando a nossa percepção, e nós precisamos de nos lembrar mais desse Espírito maravilhoso, que graças a ele nos brindou com esta forma de fé e de entender a vida. José foi exemplo o tempo todo. Quando nós pegamos as outras figuras do Evangelho, todos faliram. Pedro negou Jesus, era intempestivo. A gente olha todas as figuras do Evangelho, se for Judas, nós podemos pensar nos reis magos, podemos pensar naqueles que não conseguiram fazer tudo o que necessitava para se aproximar de Jesus. Nós pensamos nos irmãos de Jesus, que tinha uma discrepância de pensamento. Nós pensamos em todas as figuras do Evangelho, como, por exemplo, até Pôncio Pilatos, e por aí vai. Todos falharam, todos faliram em menor ou maior grau perante o amor de Jesus. Mas José e Maria não. José e Maria perseveraram e foram coroados pela vitória. Só que, independente de José estar encarnado ou não, pensa ver o seu filho humilhado moralmente, fisicamente, sendo maltratado, com uma violência que daquele tempo a gente imagina o tamanho, enfiar em sua fronte uma coroa de espinhos, pregá-lo na cruz, ele inocente. Então o espírito de José, encarnado ou não, teve que ver o seu filho passar por isso. Então, não existe apenas alegrias quando a gente recebe no ventre e no nosso seio familiar um enviado de Deus, como ele, Jesus, que precisava dar o seu exemplo, o seu testemunho, através do sofrimento como missão, para que chamasse a nossa atenção: quem é esse mártir que não reclama? Quem é esse que tanto sofre pregado na cruz, que não maldiz ninguém e que perdoa a todos? Para que essa missão pudesse vir ao mundo, existiu José, existiu Maria. E José estava tão consciente, tão responsável por isso, internamente, assumiu com tanta grandeza de alma a sua tarefa, que tudo foi acontecendo conforme o planejado pelo nosso Pai. E eu pergunto: o que nós podemos nos comparar a José? O que nós podemos aprender com José? Uma das coisas mais importantes: nós defendemos os nossos projetos, os nossos ideais, e nós agimos de forma corajosa, nós colocamos tudo a favor de servir uma outra pessoa que tem uma missão bonita. Quem de nós vai
naturalmente deixar o seu brilho apagar, para que o brilho do outro renasça e fique cada vez maior. Quem é que vai abrir mão do sossego? Quem é que vai ter a coragem de lidar com um espírito que é muito mais sábio que si mesmo? As perseguições, o cuidado, o quanto que a sua família ficou em risco depois da vinda de Jesus, devido aos ataques daqueles que não queriam que houvesse um rei ali, que unificasse todas as pessoas que estavam ali em nome de nosso Pai. Então José foi isso, essa pessoa importante. E nós estamos aqui e precisamos aprender mais com ele. Precisamos nos lembrar mais deste amigo querido. Eu tenho algumas amigas católicas e que elas brincam muito me contando que desde a adolescência elas rezam muito para São José ajudar a escolher o marido. Porque São José foi casado, foi um excelente marido e um bom pai. Elas não são devotas de Santo Antônio, porque Santo Antônio era padre, não casou, não entendia nada de casamento. Então elas fazem as orações para São José, para que São José possa abençoar o próximo enlace, possa encaminhar um bom marido para elas, né? E eu acho isso muito engraçado, muito interessante. Então nós precisamos, meus amigos, minhas amigas, de deixar o nosso coração ser tocado, como foi tocado o coração de José. Porque quando nós começamos a estudar a vida desse querido mentor e de nossa Mãe Santíssima, a gente percebe que houve todo um planejamento para sermos cuidados, porque essa história, ela aconteceu para que nós pudéssemos ser cuidados, para que o Cristo nascesse nos nossos corações. E quando a gente lê a história da vida de Jesus, é como se a gente começasse a gestar, a deixar ali a sementinha, o Cristo nascer dentro de nós e evoluir e fazer parte das nossas vidas. E nós realmente admitirmos que Ele é o modelo, é o guia, é o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra. O que pensar do cristianismo sem José? E tem uma parte que Emmanuel fala aqui, muito, muito bonita. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para o serviço das definições. Sem qualquer situação de evidência, José deu a Jesus tudo quanto podia dar, porque ele deu a sua vida, a sua dedicação, o seu amor, o seu cuidado. A vida dele estava voltada para ser um anjo encarnado, protetor daquele que veio como seu filho, aquele que iria orientar os primeiros passos de Jesus. A José deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus, porque José foi aquele que nos deu a maior lição de humildade. Aquela humildade que tira a nossa necessidade de aparecer, a nossa necessidade de estar em evidência, a nossa necessidade de falar, porque todos nós falamos. A professora chega, olha,
Seu filho tirou nota 10 em português, nossa, mas que bom, ele é muito inteligente, a gente lá em casa, a gente faz assim, 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 assim. Até no particular, a gente mostra o que a gente veio fazer, né? Quando, por exemplo, a gente tem um filho numa formatura, ou quando nós estamos assistindo um programa onde o nosso filho está lá, dando uma entrevista, por exemplo, a gente cutuca para o lado e fala, tá vendo aquele lá? É meu filho. Pois é, né? Então, nós sempre estamos assim, orgulhosos. E muitas vezes, nós queremos dividir o palco com aqueles que vêm dividir conosco todo esse espaço. E não é fácil a pessoa ceder o palco dentro das nossas limitações, de orgulhosos que ainda somos, de imperfeitos que ainda somos. Mas José não. José, ele é tão evoluído que ele se limitou a usar o silêncio, a presença oculta, mas espiritual. A presença espiritual dele sempre muito forte. Pois bem, meus amigos, vamos pensar. Nós estamos entrando em dezembro. Jesus reencarnou há 2000 anos. Ele cuidou, estava aqui na criação do planeta Terra. Este é um ano diferente, difícil, porque nós temos que readaptar e nós temos que aprender a ficar distantes de quem a gente não quer ficar. E às vezes as nossas emoções estão descontroladas pelo medo, pela raiva, pelo pânico, pela solidão, pela insegurança, pela dificuldade financeira, pela saúde, por sermos o que a gente não imaginava que íamos, cada um em algum momento, nos enquadrarmos no grupo de risco, não é mesmo? Então, esse ano nós vamos ter Natal, como temos todos os anos. E o Natal não existe só quando o shopping está aberto. O Natal existe para que nós possamos refletir sobre a importância do nascimento de Jesus, para que nós possamos comemorar o nascimento de Jesus. E o meu recado hoje, eu queria dar para todos os homens aqui presentes, que têm uma paternidade para exercer, que são maridos, companheiros, e que precisam estar neste processo de reconstrução, onde a participação do homem e da mulher precisa de ser mais igualitária. Então, nós precisamos de ter José como modelo, mas um modelo de paternidade, que não é com autoritarismo, mas é com uma autoridade moral, espiritual. Que ele possa ser o guia de todos nós, mas que ele possa ajudar aqueles que ainda estão perdidos a encontrarem um caminho verdadeiro. E nesse Natal, nós precisamos de lembrar dessas figuras sagradas, de José e Maria. Nós precisamos sim de ter o presépio, aqueles que gostam na casa, para mostrar e lembrar esse momento que Jesus nasceu, da manjedoura. Mas nós precisamos de estar juntos da forma que conseguirmos estar. Mesmo que nós não tenhamos o brilho que nós estamos acostumados, mas que o brilho seja o afeto que nos une. E nesse Natal já é hora de começarmos a programar como que nós vamos estabelecer o Natal nas nossas famílias, de forma que não tenhamos riscos desnecessários, mas que também tenhamos a certeza de que estamos unidos. E uma das coisas importantes, quando José, ele sai ali do holofote do material, nós aprendemos que o que ligava verdadeiramente ele a seu filho, a sua esposa e a todos nós, essa vinculação espiritual,
essa autoridade moral. Então, nós precisamos também de desenvolver isso em nós, através das nossas boas ações, através dos nossos pensamentos, do nosso estudo, através da nossa gratidão por estarmos vivos. E aí, nós precisamos de deixar de sermos reclamões e colocarmos esse período como um período mágico. Nós temos que ter o respeito pelas famílias enlutadas e temos que agradecer por nós e pelos nossos que estão encarnados. E temos que agradecer por sermos cristãos e sabermos que a vida continua e que aqueles que partiram continuam conosco em outra dimensão. Portanto, a alegria por sermos filhos de Deus, a alegria por sermos convidados à ceia, onde comemoraremos o aniversário do Senhor, essa ceia espiritual, é de nos deixar alegres, de revigorar as nossas energias. Vamos começar a construir um Natal diferente. Vamos pegar os endereços das pessoas, vamos enviar cartões como antigamente. Era tão bom a gente abrir ali o correio e trazer os nossos cartões. Quem estiver distante, vamos usar os recursos da internet, das lives, das câmeras de vídeo, né? E vamos lembrar que a presença verdadeira, eu posso estar muito próxima de uma alma que mora a 1000 quilômetros daqui, muito mais próxima às vezes do que um vizinho que mora a metros da minha janela. Por quê? Somos espíritas, somos cristãos, acreditamos no valor da energia. A verdadeira ligação é a ligação de almas. A verdadeira família, família espiritual, que muitas vezes é composta por família sanguínea e outros não, que reencontramos em muitas vidas pela nossa alegria, pela graça de Deus. Vamos construindo o Natal. Vamos sim decorar a nossa casa da forma como a gente gosta. Seja uma arvorezinha, um presépio. E lembremos que o tema da festa é sempre o Papai Noel, mas o aniversariante é Jesus. Entramos em dezembro e vamos mudar as nossas energias e confiar e fazer desse um Natal mais especial. Porque mais do que presentes, nós estamos todos precisados e carentes de afeto. Sim, pode comprar presente, não tem problema. É muito bom você estar na sua casa e chegar um mimo, seja um docinho que você gosta, seja uma toalha para o seu banheiro, não tem problema nenhum. Mas não é só o presente, porque este ano a nossa carência afetiva, a nossa saudade daqueles que estão distantes e que não podemos ver, está maior. Então vamos fazer diferente. E vamos, quando nós temos a responsabilidade e os nossos lares estão sob a nossa responsabilidade, nós determinamos as regras para que o Natal seja melhor ainda. Nós incentivamos as pessoas a participar. Então, não vamos deixar de ter as nossas confraternizações online, deixar de estar sempre juntinhos, da forma como puder. É a ligação, é a chamada de vídeo, a carta, o cartão, da forma que escolher. Mas eu acho muito bom. E nós temos também aqueles cartões, não sei se vocês conhecem, dos pintores sem mãos, aquele grupo de pintores que fazem desenhos maravilhosos com temas natalinos e que a renda vai para manter a instituição deles, né? As pessoas, alguns pintores não têm mãos, outros não têm mãos e pés, outros pintam com a boca, né? O pincel na boca, então é muito bonito esse movimento. Vamos cada um procurar um grupo. Eu quero ver se tem cartões na Abrace ou nos Correios, ou sei lá onde for. Vamos fazer com que a solidariedade, o amor, envolva o nosso coração. E para quem quiser assistir um filme bacana, que tem muito de José,
eu indico um filme chamado A Natividade. Esse filme é no momento que vem Maria, que ela fica grávida, até o momento em que Jesus nasce. E ali passa José, descrito de uma forma pelo diretor tão humano, tão maravilhoso, tão amoroso, que é exatamente daquele jeito que a gente pensa, né? A Natividade. Tem um filme por aí. Baixa, pode até baixar, porque eu já recebi ele baixado. Então, com esse clima de gratidão por José, por Maria, por Jesus, por todas essas figuras do Evangelho, né? Pelo boizinho, pela vaquinha que estavam lá no presépio, pelos reis magos, por todos os que participaram de alguma forma, que nós possamos agradecer a existência de Jesus em nossas vidas, cuidando de nós. Vamos fazer a nossa oração. Pai de infinita bondade, nós te louvamos por tanto amor, tanta justiça e sabedoria para governar este universo, para nos criar e para dar para nós esses que vivemos, essa que estamos vivendo e as muitas que virão. Obrigada, Pai. Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos por ter aceitado essa missão divina de renascer entre nós, de passar por todo o martírio, de deixar os seus ensinamentos, o seu riso, o seu carinho, nos montes, nos barcos, nas planícies, nas casas, nos templos, falando, exemplificando, com o olhar, com os gestos, nos dando a certeza de que somos todos muito bem amparados e que nada acontece ao acaso. Obrigada, Jesus, por estar no planeta e por estar conosco em todos os dias da nossa vida, nos acompanhando. Obrigada. Te pedimos, Jesus, que cuide dos nossos irmãos que estão doentes, do corpo, da alma, da mente, que cada um possa receber as energias amorosas, bondosas, iluminadas, que cada um possa redescobrir a luz divina que habita dentro de si. Ampara a todos, Jesus, que se encontram sozinhos, abandonados nas ruas, nas favelas, nos casebres, nos corredores de hospitais, nos leitos dos hospitais, nos leitos de seus lares, nos manicômios, nos presídios, em todos os ambientes possíveis, que todo e qualquer irmão sofredor receba o seu auxílio nesse instante, a sua luz, o seu amor. Obrigada, Mãe Santíssima, por ter aceitado essa missão e por nos escolher como seus filhos também, cuidando de nós, as muitas e muitas encarnações pelas quais passamos. Obrigada pelo teu amor. José, querido Pai de Jesus, obrigada, amigo e Pai, que possa abençoar toda essa humanidade, todos nós cristãos que nos ajoelhamos diante de Ti, agradecendo o exemplo sublime da retidão de caráter, do amor, do amparo. E sei que velas por nós, pela nossa família, José. Agradecemos a todos os mentores presentes, a todos aqueles que estão trabalhando no bem, a todos aqueles que necessitam ser auxiliados. O nosso obrigado por confiar na espiritualidade amiga. Obrigada por receber as nossas vibrações amorosas, tentando ajudar
a cada um que se encontra sofrendo. E assim, obrigada, Pai, pelo Natal, pela família que temos, pelos amigos, por termos tanto a comemorar, a agradecer, tanto a aprender, para que continuemos nessa escola por muitos e muitos anos de aprendizado. Assim nós finalizamos o estudo da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Pois bem, amigos, essa primeira quarta-feira de dezembro, nós estamos aqui estudando sobre José. Na próxima semana, nós leremos uma passagem que fala sobre Maria. E assim, nós vamos continuar todas essas semanas estudando, aprendendo, evoluindo sempre, que seja um pouquinho em cada lição, em cada aprendizado. Mas é assim que a vida é. Sempre no mesmo ritmo. E amanhã, quinta-feira, às 18 horas, o nosso estudo e oração acontecerá, também na sexta-feira. Então, nós esperamos vocês para os nossos estudos e para que cada um possa, dentro dos seus lares, conectar a nossa corrente de orações e fazer orações por aqueles que estão mais necessitados ainda do que nós. Façamos isso. É um trabalho de amor. Divulguem o canal, por favor. Mandem o link para os amigos. Deem curtidas e que nós vamos conseguir ampliando cada vez mais o raio de ação para ajudarmos as pessoas que necessitam ser ajudadas. E esse trabalho é um trabalho que nos traz alegria e muita gratidão por estarmos podendo fazer essas orações. E eu agradeço a cada um de vocês que abre o seu lar para que eu possa entrar e conversar com você. Muito obrigada. Com muito respeito que nós fazemos isso. E que os nossos lares sejam todos abençoados neste momento. E que nós possamos ter uma noite maravilhosa e com as nossas energias renovadas. Até amanhã, amigos. Uma boa noite. Que Deus nos proteja sempre. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntinhos. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Até amanhã, amigos.